Bom dia, colegas. Vamos iniciar os trabalhos neste sábado. Lindo, com muita alegria, né? Sandoval aqui presente, tem gente de costas, uma coisa linda. Bom dia a todos e a todas. Não sei se tem alguém aí fora ainda que a gente possa já chamar para a gente começar aqui os trabalhos. Nosso presidente da NPT me deu aqui os deveres da manhã de sábado, que vamos cumprir aqui com muito orgulho. Então, teremos um painel agora, que o tema é a discriminação nas relações laborais como reflexo das práticas discriminatórias verificadas na sociedade. Eu vou chamar aqui para dar a palestra a doutora Ana Lúcia Galinck. Verdade, doutor, também tive uma certa precaução ao subir aqui. Por favor, se acomode. Bem, eu vou apresentar aqui o breve currículo Lattes da doutora Ana Lúcia Galinck, que fez bacharelado e licenciatura em Psicologia, psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado, em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências, na área de concentração em Sociologia, pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutorado em Psicologia Social, na Universidade René Descartes, na Sorbonne, Paris, França, e atualmente é pesquisadora associada, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, ou seja, uma pessoa bastante preparada para tratar de um tema que é muito caro a nós, Ministério Público. Acredito que, sem maiores delongas, eu vou passar aqui a palavra. A professora tem uns slides, e vai ter um vídeo para apresentar, se tiver tudo pronto. Então, nós vamos começar, eu vou passar a palavra para a professora. Não, mas eu acho que ele já estava ligado. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. Como vocês viram, eu sou uma pessoa entre lugares. Né? No meu departamento, eles dizem que eu sou antropóloga, na antropologia, eles dizem que eu sou psicóloga. Os sociólogos ainda não me classificaram, não. Mas, de qualquer forma, eu estou aí nesse entre-meios. Né? Eu agradeço muito a organização do evento pelo convite. E eu gostaria de manifestar aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante e que tem tido frutos, e eu sei que não é fácil, porque mudar o pensamento de uma sociedade para ser mais receptiva com as diferenças e ser menos agressiva com os que não são iguais, é algo muito difícil, porque nós aprendemos isso antes de nascer. Né? Nós aprendemos a discriminar antes de nascer, quando os nossos pais, ao saberem que é uma menina ou um menino, já fazem um quarto cor-de-rosa para as meninas, um quarto azul para os meninos. Brinquedos próprios para a menina e brinquedos. Isso eu estou falando de classe média para cima, né? Não são todas as famílias que têm essa mesma possibilidade. Mas quando nós nascemos, já nascemos num mundo dividido, onde o nosso lugar já foi previsto e já foi determinado. Né? E, durante a nossa vida toda, nós vivemos, assistimos e, muitas vezes, cometemos discriminações. Então, é um processo muito difícil e, no trabalho, eu acredito que é tão difícil quanto no dia a dia dessas pessoas que são discriminadas, não necessariamente no trabalho. Eu precisava ver os slides, e as projeções, tem alguma forma de eu assistir que não seja olhando a tela?
Acho melhor eu ficar ali embaixo, né, para falar com vocês. Bom, discriminar. Se vocês olharem no dicionário, o AIS, e nas definições da psicologia social, vocês vão encontrar ato ou efeito de discriminar, faculdade de discriminar, distinguir, discernimento, separar, segregar, pôr à parte. Isso necessariamente não é ruim, pelo contrário. A capacidade de discernimento, a capacidade de discriminar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, separar, segregar no sentido de separar alguma coisa que pode ser prejudicial. Então, discriminar pode ser fundamental para a nossa existência enquanto espécie, para a nossa existência enquanto membros de uma determinada sociedade, quando nós aprendemos o que é perigoso, quando nós aprendemos o que é ruim para a nossa saúde, quando nós aprendemos como nos comportar nas relações sociais. Então, ele não é necessariamente uma coisa ruim. Né? O próximo. Agora, quando que uma discriminação começa a ser negativa? Né? Quando ela envolve sentimentos negativos a respeito de determinados grupos, categorias sociais, a respeito de determinadas pessoas. Quando é definida por preconceitos que desqualificam o outro, que desqualificam o outro grupo. Quando exclui o outro de pertencer a uma categoria desvalorizada pelo seu grupo. Né? Ou melhor, quando exclui o outro do seu grupo, quando torna esse outro uma pessoa desvalorizada. Né? O outro é definido por estereótipos relativos ao seu grupo, à sua visão etnocêntrica, aos seus preconceitos e à sua intolerância. Bom, o estereótipo é um auxiliar do preconceito. O que é o estereótipo? É uma simplificação classificatória das pessoas e das coisas. Quando... eu vou dizer para vocês um estereótipo meu antes de chegar aqui e que não foi realizado. Né? Eu imaginei que eu ia chegar e ia encontrar todos os homens vestidos de terno e gravata, todos muito bem vestidos, todas as mulheres muito bem vestidas, como se estivessem numa cerimônia muito formal. E eu chego aqui e encontro pessoas exatamente igual aos meus colegas sociólogos, antropólogos. Mesmo que vocês achem que antropólogo é muito bicho-grilo e que anda só com as roupas extravagantes, com colar de índio, alguns fazem isso, mas não são todos. Tá? Então, isso são estereótipos, são simplificações da realidade. Pelo fato de eu ter conhecido advogados formais, não significa que todos sejam assim. Mas eu crio, na minha ideia, eu crio uma imagem de que são assim, e fico na expectativa sempre de que sejam assim. Né? Então, são ideias muito simplificadoras que ajudam no relacionamento e ajudam a discriminar também. Aquelas ideias, homens são de Marte porque são assertivos, agressivos, determinados, as mulheres são de Vênus porque são amorosas, são dóceis, são frágeis. São estereótipos que nós criamos, e quando eu disse para vocês das crianças do sexo feminino, da criança do sexo masculino, a princesinha e o herói, antes de nascer, nós estamos aprendendo, né, esses estereótipos. A menininha já chega com tudo montado para que ela cresça como uma mulher segundo os padrões da nossa sociedade. O menino, da mesma forma. Né? Aqui nós temos alguns estereótipos. Do chinês, com churrasquinho de gato, né? Do francês, ele é pintor e carrega baguete debaixo do braço, e carrega o mesmo, viu? E não é embrulhada, não. O brasileiro é com a caipirinha e o futebol, e o Inca venusiano, esse eu não conhecia, eu não sei quem é, e dizem que é desse jeito. Né? Então, são estereótipos que nós vamos criando, não só estereótipos físicos, como comportamentais também.
Essa é a anatomia do filósofo. Dá para vocês lerem daí? Está sempre pensando, está sempre bebendo vinho, engordando, né? Se bem que eu conheci filósofos bem magros. E essa do cientista. Eu tenho um colega que parece com esse aí, inclusive com os ratinhos. Ele anda... aliás, ultimamente ele não está mexendo com ratinhos mais. Esse é o estereótipo nosso. Os mais jovens, não sei se conhecem o Zé Carioca, e não sei se conhecem também a Carmen Miranda, não é? Que ela só aparecia, é uma brasileira radicada nos Estados Unidos, que trabalhava em filmes, ela só aparecia vestida de baiana, com bananas na cabeça, banana e abacaxi na cabeça, dançando samba, e as músicas que ela cantava, e isso ficou como estereótipo do brasileiro. Quando eu estava fazendo o ginásio, eu tive uma colega que veio da Espanha, e ela disse que não queria definitivamente vir para o Brasil. Disse que chorou muito, porque os pais estavam mudando, e ela queria ficar na Espanha, porque ela não queria dançar carnaval o dia inteiro, porque no Brasil as pessoas passavam o dia inteiro dançando carnaval, e ela não queria, né? Ela queria fazer outras coisas mais interessantes. Bom, outro conceito importante para a gente entender a discriminação é o preconceito, que são ideias e pré-julgamentos geralmente negativos a respeito de determinadas pessoas, grupos sociais, etnias, religiões. Às vezes nós temos um preconceito positivo. Eu vejo, inclusive, colegas meus, tudo que é americano é muito bom, né? Nós temos que falar inglês, nós temos que escrever em inglês, nós temos como modelo de acadêmico os americanos, não são nem os ingleses, não há muita simpatia pelos ingleses, pelos americanos, que a gente poderia chamar de positivo na medida que é uma supervalorização de um outro, né? E de um outro que nos discrimina, de um outro que não nos vê com os mesmos olhos, né? O preconceito se expressa, por exemplo, na intolerância religiosa, na discriminação racial, na homofobia, na intolerância política e, finalmente, na discriminação geral e na discriminação sexual em particular. Uma forma de discriminação é o etnocentrismo. Os grupos sociais costumam se pensar como melhores do que os outros grupos. Pensar, a não ser que seja um grupo social que é subjugado. Mas aí o grupo subjugado encontra características que acredita que são superiores do que aquele que subjuga. Acreditar que o meu grupo é melhor, que a minha nacionalidade é melhor, que o meu país é melhor, que os meus amigos são melhores, isso é uma forma, é um dos elementos também que vai compor ou que vai facilitar a discriminação de uma maneira geral. Então, nós temos o etnocêntrico, né? Nós estamos certos, eles estão errados. Os costumes deles são estranhos, eles são bárbaros, são bizarros. O vermelho eu não consigo ler. Vocês estão lendo? Conseguindo ler? Tá. E aqui nós temos o etnocentrismo religioso, né? Que grande sorte a minha de tantas religiões que há haver sido criado na única religião que conduz à verdade. Todos somos etnocêntricos, né? Todos acreditamos que o que nós somos e o nosso grupo é melhor do que os outros. Agora, como é que nós aprendemos? Isso é aprendido. Nós não nascemos discriminando, nós não nascemos julgando o outro como inferior. Como eu disse, antes do nascimento, já está definido, né, quando os pais sabem se é uma menina ou um menino, já está definido o caminho da menina e o caminho do menino. O que ela vai poder fazer
e o que ela não vai poder fazer, e o mesmo com relação ao menino. E isso, do momento do nascimento, já se começa a ter expectativas com relação à masculinidade do menino e à feminilidade da menina. E há sempre um patrulhamento para que a criança siga as condutas socialmente aprovadas para o sexo dela. Muitos pais ficam preocupados quando o menino acha interessante brincar com as bonecas da irmã. E a menina a brincar com os carrinhos ou até um comportamento mais assertivo. E essa condução do comportamento e do pensamento da criança é feita não só verbalmente, né? Você não pode fazer isso, como ela é feita também com gestos, com atitudes, com comentários de outras pessoas, fazendo com que a gente entenda o que é bom e o que é ruim, no caso do sexo, para o sexo feminino e para o sexo masculino. E nós aprendemos isso durante a vida toda, e tem sempre um outro do nosso grupo que faz uma espécie de patrulhamento, né? Eu me lembro que eu comprava as camisas do meu marido, logo que a gente casou, e eu gostava, assim, de umas camisas bonitas, de umas camisas coloridas. Ele tinha a camisa azul, tinha camisa azul, esse azul imperial, que é um azul forte, tinha camisas vermelhas. Pensem nisso há 40 anos atrás, tá? E camisa verdes, né? E com detalhes, às vezes, assim, bonitos, camisas de linho, que era o que eu gostava. E ele usava, achava ótimo, e ficava muito satisfeito que eu comprava, ele não ia ter o trabalho de comprar. Nós fomos para a minha terra, em Uberlândia. Chegando lá, ele estava com uma camisa vermelha. Aí o meu primo perguntou, meu primo é fazendeiro, é um tipo assim, mas ele fez com ironia. Onde você comprou essa camisa e tinha para homem? Meu marido riu, né? Aí eu fiquei irritada e falei assim, tinha, por quê? Você quer comprar uma para o seu namorado? Aí nunca mais ele falou das camisas do meu marido, né? E eram lindas mesmo, e a gente não encontra hoje para comprar. Então a gente aprende a discernir, a discriminar, a separar, a excluir muito na primeira infância. E somos reforçados durante toda a nossa vida a ter um comportamento de discriminação. É preciso de um exercício assim, de observação, de autoobservação, para evitar que a gente discrimine, para evitar que a gente seja preconceituoso, que a gente seja etnocêntrico. E a gente acaba conseguindo mudar um pouco, né? Mas geralmente a gente se surpreende com por exemplo, esse estereótipo que eu tinha dos advogados, né? Agora eu vejo que são pessoas normais como eu, que são pessoas que usam roupas comuns, né? Que se comportam de forma comum. Agora, como fazer para mudar isso que nos acompanha a vida toda e com os patrulhamentos dos nossos pares durante a vida toda? É muito difícil, não? É muito difícil a gente conseguir mudar a forma de pensar, é difícil que pensou durante a vida inteira, não? Mas nós temos que fazer um esforço de ter respeito pelas diferenças e ensinar os nossos filhos a ter respeito pelas diferenças. Valorizar a diversidade. A diversidade não é em si mesmo ruim. Inclusive, a diversidade pode trazer benefícios para o grupo. Pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com interesses diferentes, com insights diferentes, podem trazer contribuição para o grupo. Senão, o que nós vamos fazer é uma repetição eterna do que a gente aprendeu a fazer, né? Autocrítica, fiz minha autocrítica aqui para vocês hoje,
e o reconhecimento dos valores do outro diferente. Isso pode ser bom. Não sei se andar com a bisnaga debaixo do braço traz alguma contribuição, mas pelo menos eles economizam papel, né? Não precisa de gastar papel, economizam árvores para levar a bisnaga para casa. Agora o vídeo. Bom, agora eu vou passar para vocês um vídeo, aliás, não é o vídeo todo. Eu fiz uma edição, pedi um rapaz para fazer uma edição para mim, que é uma experiência que uma professora americana iniciou quando ela era professora primária, professora de crianças, sobre a discriminação. É o seguinte, ela coloca as pessoas em um determinado lugar, onde ela vai fazer um exercício de discriminação. E ela separa as pessoas, chama Olhos Azuis o vídeo, talvez vocês encontrem isso em algum site. E ela separa as pessoas que têm olhos azuis, que vão ser os negros nessa relação. Então, chegou uma pessoa de olho azul, recebe um babador azul e vai esperar num determinado lugar. Ou seja, colocando a pessoa no lugar do outro. Como é que ele se sente no lugar do outro? Às vezes a gente fica um pouco chocado, principalmente quando ela trabalhava com crianças, porque as pessoas sofrem, de fato, elas sofrem com esse tipo de experiência. E ela diz para as pessoas, bom, você está achando ruim de passar 2 horas aqui sendo discriminado. Imagine os negros, no caso, a discriminação contra os negros, tá? Imagine os negros que são discriminados a toda hora, a vida inteira. Como é que eles se sentem? Porque, na medida que você discrimina também e desqualifica e diminui o outro, ele vai se colocando nesse lugar e acaba não tendo força para sair. Ou então, se tem força para sair, ele é agredido e ele é tratado com mais violência, né? Então, vamos passar o videozinho. Ele foi tirado do GNT. O nome dela é Jane Elliott. A great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope for millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. But 100 years later, the Negro still is not free. E é uma demonstração de como é difícil. Você pode começar o outro, tá? São 5 videozinhos curtos. Como é difícil mudar. Tem leis protetoras dos negros, né? Tem um movimento de pessoas que quer eliminar a discriminação e, no entanto, continua até hoje. Há bem pouco tempo, nós vimos policiais que mataram um adolescente negro na rua nos Estados Unidos porque ele era suspeito de alguma coisa, né? E eu vi no Facebook um rapaz, um estudante de Direito, reclamando que ele, aqui em São Paulo, que ele estava passando na rua e foi parado por uma patrulhinha que pediu documento, ele mostrou, né? Uns 3 quarteirões depois, ele foi parado por outra patrulhinha que pediu documentos. Ele falou, escuta, eu acabei de ser parado, acabei de mostrar meus documentos ali. E o policial falou assim, mas você tem o perfil, não disse de quê, mas tem o perfil
de alguém suspeito, né? E isso aqui, na nossa cidade. What is your name? Esse é um Can you read that? olhos azuis. Sure. Well, I can't. Cross it out and write it so I can read it. Okay. Vocês viram que ela perguntou, você sabe escrever? What does that say? Louis A. Wright. Cross it out and write it so I can read it. I'm done. No, don't pat me, number one. And number two, you either follow the rules or you leave. Now, get your name on there so I can read it. They asked for my signature, that's it. Write your name on here so I can read it. No, ma'am. This man is out of here. Need your name tag. This man is out of here. He isn't going to follow the rules. He isn't going to stay. You're out of here. Donna? Are you the security person? This man is out of here. Okay. Que ela é negra. Put in that. Eu estou atrapalhando vocês. Então, são gestos cotidianos. Por exemplo, quando o negro chega, a primeira pergunta que ela faz é se ele sabe escrever. Ela não pede para ele escrever, ela pergunta se ele sabe escrever. Então, está partindo do pressuposto que os negros são analfabetos, que os negros são ignorantes, que eles não sabem escrever. Os olhos azuis foram colocados em uma sala pequena, eles eram, acho que 15, e tinha só 2 cadeiras e não tinha ar refrigerado. My section, all of them. The purpose of this exercise is to give these nice blue-eyed white folks the opportunity to find out how it feels to be something other than white in the United States of America. And these people today are going to learn more than they want to know. The purpose of this exercise is to help these people walk in the moccasins of a person of color for a day. What I am going to do is assign to these people, on the basis of their eye color alone, all the negative traits that we have assigned to females, to people of color, to gays and lesbians, to people who have disabilities of any kind, to those who are obviously physically different. We are going to assign to these people all the negative stereotypes that we have so easily assigned to those groups. We are going to lower our expectations for these people, and we are going to force them to live down to our expectations of them. It's probably smelly, isn't it? Because blue-eyed people sweat a lot, and they don't smell good. So I wouldn't want to be in that room after they've been in there. We don't tell them anything. We just send them to the holding room. New reality is going to be created for these folks this morning. Now, we're going to treat these people negatively on the basis of the color of their eyes. And the reason I use eyes is because eye color is caused by the same chemical that skin color is caused by. If you have lots and lots of melanin in your hair, your skin, and your eyes, you have very dark hair, dark skin, and dark eyes. If you have only a little melanin in your hair, your skin, and your eyes, you have light skin, light hair, and light eyes. Now, having light skin, the first people on this earth, the first modern human beings on this earth, evolved near the equator in sub-Saharan Africa in about 280,000 years ago. They needed lots and lots of melanin to protect their cells from the rays of the sun. That's what melanin does for you. As people migrated farther and farther north, their bodies were exposed to less and less sunlight, so their bodies produced less and less melanin. So people in northern climates have much less melanin in their skin, their hair, and their eyes than people in southern climates did who evolved at that time. Now, folks, as people's hair and skin got lighter, it didn't have a bad effect on their brains. But as their eyes got lighter, it allowed more and more light to enter their eyes, pierce their brain cells, and damage their brains. And that's why blue-eyed people aren't as smart as brown-eyed people. Make sense to you? Why are you laughing? It's ridiculous, isn't it? People, it is no more ridiculous to make that statement about eye color than it is to make the statements that we traditionally have made about skin color. If it makes good sense to judge people by the amount of melanin in their skin, then it makes equally good sense, more good sense, to judge them by the amount of melanin in their eyes. And that's what we're going to do this morning. All we're going to do is spend about 2.5 hours treating these people negatively on the basis of a physical characteristic over which they have no control. Now, they aren't going to like this. If you do your job right,
They aren't going to like this. Is that going to make me happy? Yes, because I want them to be uncomfortable, and I want you to help them to be uncomfortable. Tests on a daily basis in this country, make no mistake about that. We use culturally biased textbooks. We have culturally biased pictures on the wall. We teach a culturally biased history. Our maps are culturally biased. And they are culturally biased in favor of white people. Make no mistake about this, people. It's what we do. I know how to do it. I've been doing it as a public school teacher I did it as a public school teacher for 25 years. I know how to teach cultural bias, and I know how to teach racism. All you have to do is use most of the textbooks that are available in schools today. Isso aí é um exemplo de como nós somos educados para sermos tendenciosos, para sermos racistas, para sermos etnocêntricos. E, como ela diz, ela aprendeu a fazer isso porque ela é branca. E, como branca, ela está falando de um lugar privilegiado. Agora, essa mulher, ela sofreu discriminação da sociedade branca, na cidade onde ela vive. O pai dela tinha um comércio e as pessoas pararam de comprar, ele faliu. Durante muito tempo, apenas uma pessoa, apenas um homem, frequentava o negócio eu não me lembro o que era, se era uma mercearia. Apenas um homem da cidade frequentava e fazia compra nessa mercearia. Ou seja, aí nós estamos vendo o contágio da discriminação. Se você vive com pessoas discriminadas, você é igual a essas pessoas. Então, você merece ser discriminado também. Foi o que ela viveu. Defenda os negros e você vai ser tratado como eles. It's probably smelly, isn't it? Because blue-eyed people sweat a lot, and they don't smell good. So I wouldn't want to be in that room after they've been in there. We don't tell them anything. We just send them to the holding room. New reality is going to be created for these folks this morning. Now, we're going to treat these people negatively on the basis of the color of their eyes. And the reason I use eyes is because eye color is caused by the same chemical that skin color is caused by. If you have lots and lots of melanin in your hair, your skin, and your eyes, you have very dark hair, dark skin, and dark eyes. If you have only a little melanin in your hair, your skin, and your eyes, you have light skin, light hair, and light eyes. Now, having light skin, the first people on this earth, the first modern human beings on this earth, evolved near the equator in sub-Saharan Africa in about 280,000 years ago. They needed lots and lots of melanin to protect their cells from the rays of the sun. That's what melanin does for you. As people migrated farther and farther north, their bodies were exposed to less and less sunlight, so their bodies produced less and less melanin. So people in northern climates have much less melanin in their skin, their hair, and their eyes than people in southern climates did who evolved at that time. Now, folks, as people's hair and skin got lighter, it didn't have a bad effect on their brains. But as their eyes got lighter, it allowed more and more light to enter their eyes, pierce their brain cells, and damage their brains. And that's why blue-eyed people aren't as smart as brown-eyed people. Make sense to you? Why are you laughing? It's ridiculous, isn't it? People, it is no more ridiculous to make that statement about eye color than it is to make the statements that we traditionally have made about skin color. If it makes good sense to judge people by the amount of melanin in their skin, then it makes equally good sense, more good sense, to judge them by the amount of melanin in their eyes. And that's what we're going to do this morning. All we're going to do is spend about 2.5 hours treating these people negatively on the basis of a physical characteristic over which they have no control. Now, they aren't going to like this. If you do your job right, they aren't going to like this. Is that going to make me happy? Yes, because I want them to be uncomfortable, and I want you to help them to be uncomfortable. Bom, repetir é sempre bom, né? Para a memória. Vamos ao próximo agora. E vocês observem, ela faz uma teoria justificadora da discriminação. E nós fazemos isso com as pessoas que nós discriminamos, né?
Aí ela vai tests on fazer a daily teste basis para in this country, saber make no mistake about that. a We use capacidade culturally das pessoas. biased textbooks. We have culturally biased pictures on the wall. We teach a culturally biased history. Our maps are culturally biased. And they are culturally. Eu acho que um aspecto importante dessa experiência que ela faz com essas pessoas é mostrar que são gestos que não são necessariamente vistos como discriminatórios, são gestos simples do nosso dia a dia que vão mostrando às pessoas que são discriminadas, às pessoas que nós queremos excluir, que elas não são bem-vindas. E nós fazemos isso durante toda a nossa vida com as pessoas que nós excluímos. E as pessoas que também nos veem como inferiores, elas fazem isso conosco também, durante várias vezes, em diferentes contextos. Por exemplo, a discriminação que é feita em relação às mulheres, que hoje tem diminuído depois de um esforço grande, mas que ainda existe. Nós temos visto diminuir nas camadas sociais mais intelectualizadas, mais politizadas, mas ainda muito forte entre pessoas que acham que há uma diferença grande intelectual, de direitos, de capacidade entre homens e mulheres. E vocês estão vendo que para conseguir mudar foi preciso os movimentos sociais, né, que começaram na década de quando? Eu não me lembro exatamente, mas que se perpetuam e até hoje as pessoas que são ativistas, as feministas ativistas, elas são discriminadas. Inclusive, eu não sou uma ativista feminista, mas eu dou uma disciplina que se chama Gênero, Psicologia do Gênero. É uma das disciplinas que eu ofereço no meu departamento. E eu tenho colegas que dizem que, eles acham que não tem a menor necessidade de se explicar isso, porque ser homem ou ser mulher é autoexplicativo, não? E são psicólogos sociais, isso é que é o mais grave. E eles dizem que as aulas de gênero são aulas políticas. Todos os nossos gestos, todas as nossas aulas, todo o nosso comportamento é político. Ele tem uma influência na polis, né? Mas esse político é falado num tom pejorativo, né? Essas mulheres que estão querendo assumir o poder, que estão querendo emascular os homens, muitas vezes é visto dentro da própria academia. As ativistas não são bem toleradas, inclusive na academia, né? Não sei na área de direito como é que é, mas na área de psicologia, que se estuda discriminação, que se estuda estereótipo, há discriminação. O que vocês entendem muito são as leis. Mas vocês devem estar observando que as leis não são suficientes para você mudar a conduta das pessoas. E vocês têm que reiteradamente estar fiscalizando, reiteradamente estar observando para que a lei não seja descumprida. O que nós vemos na sociedade? Sabe que subir essa escada me cansou? Eu estou mais velha do que eu imagino. Por exemplo, os negros, em sua maioria, continuam com subempregos e baixos salários. As mulheres recebem menores salários que os homens pelo mesmo trabalho. Têm menores chances de galgar posições de alta chefia e têm maiores chances de serem demitidos. Os homossexuais também são discriminados pela sua orientação sexual, sofrem bullying e limitações em suas carreiras. O sistema de cota é uma tentativa de dar chance a alguns discriminados,
mas não elimina o problema da exclusão. Os estrangeiros, por sua vez, quando migrantes, particularmente nas grandes migrações, como está acontecendo agora do imigrantes que estão fugindo da guerra e estão indo para a Europa, eles são vistos pela população como invasores que competem de forma desleal, recebendo menores salários e ocupando postos de trabalho que seriam dos nativos. Racismo, sexismo, xenofobia, discriminação étnico-racial, exclusão social, são aprendidos no dia a dia, são aprendidos no lar inicialmente. Então, com relação ao trabalho, a gente, no lar, no nosso lar, na nossa casa, a gente já vê uma forma de discriminação. As empregadas domésticas, por exemplo, em muitos casos, têm salários baixos. Quando elas moram na casa da família, elas moram num pequeno quarto que fica na área de serviço, muitas vezes em frente ao tanque, que é o lugar de trabalho dela, e não tem o conforto e não tem os privilégios da família, né? Vocês vão ver também que o trabalho de porteiro de prédio, que é treinado para ser servil e educado, e tem que ser educado com os moradores do prédio, mesmo que sejam agredidos, mesmo que sejam maltratados, né? Eles têm que ser submissos. O comentário, então, como é que começa isso? O comentário da família sobre as pessoas que são consideradas inferiores, os gestos, os olhares, o tratamento não verbal, mas expressivo, dado aos discriminados, ensinam as crianças a desrespeitar, a maltratar os diferentes, os perigosos, os indesejáveis. Essa aprendizagem continua na escola, porque alguns de nós vai para a escola particular, e onde só tem pessoas de um poder aquisitivo maior, e as de um poder aquisitivo menor, elas vão para as escolas públicas. E é raro nós encontrarmos nos cursos, nos primeiros anos, crianças negras nas escolas particulares, mas nós encontramos muito nas escolas públicas. Eu uso o exemplo do negro porque ele é o mais visível, é o mais fácil de você identificar, né? Então, a aprendizagem continua na escola, continua nas relações de amizade, continua no dia a dia da vida de cada um de nós. Agora, eu disse no começo, as leis não são suficientes para mudar. Inclusive, os psicólogos, analistas do comportamento dizem, a punição não é suficiente para ensinar comportamentos e para impedir e para evitar comportamentos. Então, a pergunta, né? O que pode ser feito? Como que pode ser feito? Então, as mudanças, elas têm que ocorrer dentro do lar, do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós que temos que nos comportarmos de forma a aceitar o outro, a aceitar a diferença, para os nossos filhos aprenderem. E nós temos que reforçar a importância da diferença, que ser diferente não é ruim, ser diferente pode ser bom, né? Pode ser complementar, pode ajudar naquilo que a pessoa está fazendo. Eu trouxe esses exemplos, esses conceitos da psicologia, e isso a gente pode aplicar nas relações de trabalho. Se vocês pensarem no local onde vocês trabalham, como determinadas pessoas são tratadas, como vocês tratam determinadas pessoas, eu acho que a consciência de estar discriminando já é um primeiro passo para você deixar ou diminuir, ou pelo menos saber que está discriminando, e para você também ensinar aos outros, ensinar aos mais jovens, ensinar aos filhos. Isso é difícil, é uma tarefa dioturna, né?
Por exemplo, eu só tenho uma filha. Eu acho que ela é uma pessoa tolerante com relação a algumas coisas, porque tanto eu quanto meu marido tivemos assim um cuidado. O primeiro cuidado foi deixar que ela fizesse o que ela quisesse. Meu marido é engenheiro mecânico e é jornalista também. Ele gosta de carros e ela, desde pequena, gosta de carros, então ele dava carrinhos para ela. Ela tinha carrinhos. Todos os nossos amigos davam bonecas e maquiagem para ela, né? Ele não, dava o que ela queria um carrinho, então ela vai ter. Até há pouco tempo, essa coleção de carrinhos estava lá em casa, e depois ela começou a distribuir para as crianças que nos visitavam, né? Ela já estava grandinha, já estava com 30 anos, já estava na hora de distribuir os brinquedos. As coleguinhas dela todas faziam balé ou algum tipo de dança, mas ela quis aprender uma luta chinesa, como é que chama? Que você luta com leques, eu me esqueci. Durante algum tempo, ela fez esse tipo de luta. A dança que ela preferiu foi o flamengo, que é uma dança mais forte do que um balé, né? Uma dança assim mais vigorosa. Aí vocês vão me perguntar, e ela é masculina? Não, não é. É brava, mas não é masculina. Ela enfrenta qualquer pessoa e ela é baixinha, ela tem 1,50 m. Enfrenta qualquer pessoa e os amigos, ela tem os amigos, as pessoas que ela mais gosta, com quem ela convive, são... Por exemplo, ela tem muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas, apesar de não ser gay nem ser lésbica, ela tem um total respeito pela orientação sexual das pessoas. E ela tem intolerância contra pessoas pouco inteligentes. E isso realmente não dá para explicar para ela que a pessoa não escolheu, né? Mas se uma pessoa começa a fazer coisas assim que ela considera muito burras, ela tem. Bom, eu estou dando esse exemplo, não estou dando esse exemplo como uma perfeição de tolerância, mas eu estou dando esse exemplo porque tanto eu quanto meu marido fizemos um esforço para evitar que ela fosse uma pessoa preconceituosa. E nós fazemos um esforço para não sermos também preconceituosos. Mas vira e mexe a gente faz um comentário ou tem uma irritação com alguma pessoa por algum comportamento. É uma tarefa difícil, né? No trabalho nós podemos, com mais facilidade, porque nós temos uma rotina, prestar atenção nas discriminações e prestar atenção na exclusão de determinadas pessoas. Eu não estou dando receita, não, eu estou falando coisas que eu tenho refletido, que eu tenho tentado fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir são as cotas para pessoas com algum tipo de deficiência. Como que essas pessoas são tratadas? Será que elas são tratadas como iguais ou elas são toleradas no trabalho? Que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes nós somos, inclusive, paternais, maternais com essas pessoas, mostrando para elas, com esse gesto, que elas são inferiores, que elas são incapazes, né? E a melhor forma de minimizar, eu acho que o ser humano nunca vai eliminar totalmente o preconceito e os estereótipos e a exclusão social, mas isso pode ser minimizado se a gente tiver uma atenção permanente para os nossos comportamentos e para o comportamento dos outros e para o comportamento dos nossos filhos também. Bom, eu acho que a gente pode conversar um pouco agora, né? Eu espero que tenha cumprido
a minha tarefa e correspondido à expectativa de vocês. Acho que vocês esperavam mais com relação ao trabalho, quando eu vi o título da palestra, que eu não sabia ainda, senão eu teria me voltado mais para a discriminação nas relações de trabalho. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou algum comentário, criticar alguma coisa, estamos à vontade. Bom, nós agradecemos, então, a palestra da doutora Ana Lúcia, a Link. Eu acho que é sempre importante ter uma outra abordagem, que não é essa abordagem jurídica, a abordagem de quem tem uma outra vivência, embora nós podemos trazer isso e trazemos normalmente para o campo das relações de trabalho, né? Mas eu acho que são algumas questões fundamentais, que esse aspecto. Primeiro, a gente precisa de um autorreconhecimento do que fazemos. Nós aqui, vamos olhar essa plateia. A maioria branca, bem nascida, veio de boas escolas. Então, eu acho que a gente também precisaria ter esse autoconhecimento, se colocar no lugar, fazer talvez esses exercícios. A gente já fez na Cor de Igualdade, que é uma coordenadoria exatamente da promoção da igualdade nas relações do trabalho, em relação à pessoa com a deficiência visual. Então, de colocar uma tarja e todo mundo entrar e ir numa sala e verificar as dificuldades de não enxergar. Subir, ter declives, enfim. Ser feito isso. Eu acho que uma outra tentativa também seria desse autoconhecimento, desses exercícios que eu acho que a senhora propõe, e que essa reflexão precisa ser dioturna, né? A gente precisa estar constantemente repensando como é que a gente reproduz esses estereótipos, né? Se entra alguém diferente, está na rua, se a pessoa não é branca, né? Se ela é negra, como é que ela vai ser recebida mesmo num ambiente normal, se a gente está andando na rua. Eu acho que foi um tema também que não foi tocado, mas que às vezes a gente tem também, e mesmo aqui dentro da instituição, eu acho que até em relação a nordestinos e quem é aqui do Sul, aqui, principalmente em São Paulo, a gente percebe isso muito claramente, né? Então fala, nossa, fala bem, nossa, você viu, mas ele é nordestino. É uma coisa como se fosse, e é uma coisa muito real, né? E muitas vezes as pessoas falam isso como se não fosse nada. E eu me assustei agora no final do ano, porque eu ouvi umas pessoas falando assim, votaram naquela mulher, a maioria que votou foi nordestino, então não vai ganhar caixinha de Natal. Meu Deus, não vai ganhar caixinha de Natal. Então, é algo que se reproduz nas nossas relações cotidianas. O que dirá, né, no trabalho? Você vai contratar quem? A tua empregada doméstica vai ser quem? Se ela não for empregada doméstica, né, com o que ela vai ser uma secretária, né, a questão da boa aparência, são várias questões que a gente trabalha. E nós temos tempo, presidente, para perguntas? Eu trago, então, os colegas, se alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação. Por favor. Ela vai te levar o microfone, que eu acho que fica mais... Ele queria saber como é que faz para achar o vídeo completo dos Olhos Azuis, né? A professora vai deixar, tem o completo, o vídeo completo, e ela vai repassar para a NPT, daí depois o Cadu parece que vai colocar no site, né, da NPT, é isso? Talvez ele fique pesado, mas depois internamente a gente se comunica e manda o link e tem esse acesso do vídeo completo, né, para a gente poder, certo? Essa questão operacional a gente verifica com a NPT, está no YouTube, mas a NPT já se comprometeu, aqui o Cadu ele vai ver a questão operacional. Acho que o Sandoval gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Doutora Ana Lúcia, pergunta, Sandoval, vem aqui, ó. A pergunta é simples. Se já a família é um instrumento de inserção de preconceito de pessoas que nascem e crianças, as pessoas nascem com mente vazia, não tem nenhum conceito, quanto mais preconceito, que proposta tem para que a família possa
dar um sinal de ausência de preconceito e como evitar a discriminação às avessas, ou seja, de um grupo reprimido virar grupo repressor e o grupo reprimido se volta historicamente e vira um ping-pong, nunca acontece uma estabilização de ausência de discriminação. Sandoval, você falou muito perto do microfone. Então, não entendeu nenhuma das minhas... São duas perguntas básicas. Como é que a família poderia, de alguma forma, fazer uma metodologia de passar conhecimento sem ser preconceituoso em estereótipo, ou em canal, ou em qualquer coisa que seja cindido, em onde eu sou melhor ou superior a você? E a outra situação é como fazer com que os grupos reprimidos compreendam e não virem no futuro um grupo repressor, e isso daí vire um ping-pong, onde reprimido hoje será repressor amanhã e assim sucessivamente. Com relação à família, nós aqui educamos, a família que educa a criança nos primeiros anos. Né? Depois vem a escola, e nós escolhemos a escola que tem pensamentos semelhantes ao nosso, a nossa família. Discriminar, ter estereótipos, ter preconceitos, eu acho muito difícil a gente não ter. Né? Inclusive, o estereótipo é uma forma simplificadora de analisar a realidade, e ela, em certo sentido, ela pode até ser útil. Né? Mas, na medida que você usa o estereótipo como uma forma de desqualificar a outra pessoa, ele é então negativo. Né? O próprio discriminar é necessário. Você precisa discriminar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é errado. O papel nosso na família, o papel dos adultos na família, é ensinar para a criança. E esse ensinar é um ensinar a ser tolerante. Ela pode dizer, eu não gosto dessa pessoa, né, porque ela tem determinadas características físicas. Mas eu posso não gostar e posso também não maltratar, posso também não perseguir, posso também não excluir. Então, eu acho que é um exercício difícil. Mas é um exercício que tem que ser diário e é um exercício que os pais têm que ficar atentos. Agora, como fazer para não mudar as regras do jogo? Isso realmente é um problema importante, porque, de repente, o discriminado pode virar um discriminador. Né? É isso que você colocou. Foi essa a pergunta que você fez? Pode se transformar num discriminador. Sempre é possível. Né? Você vê quando muda o grupo que está na política, né? Há uma relação, vamos dizer, mais agressiva do que está no poder com reação àqueles que não estão no poder. E dizem os psicólogos sociais que a discriminação, a exclusão social, o preconceito, são formas de manter o status quo, são formas de não mudar as relações de poder, são formas de o grupo dominante se manter dominante. E é claro que é possível inverter essa ordem. Agora, como fazer para não inverter? De repente, educar todos no sentido de, que é uma coisa ainda utópica, né? No sentido da igualdade, do respeito, da tolerância. Porque o oprimido pode virar um opressor e pode se justificar porque foi oprimido, fizeram comigo, agora eu vou fazer com você. Né? Colegas, dado o adiantado da hora, não sei se teria mais máximo uma questão, se tem alguém, porque nós teremos em seguida, já tem um novo painel. E, então, eu quero agradecer novamente a exposição. Só uma pergunta, se der tempo ainda.
Tá, se for Rapidinho. rápido. Eu queria só saber se, assim, do ponto de vista da senhora, a reserva de vagas para negros em concurso público, né, a cota para negros, ela é uma solução adequada? Assim, eu faço certas reflexões a respeito desse tipo de tentativa de equilibrar, mas eu acredito, em princípio, que selecionar pela cor, né, em si, o negro ele não estaria em posição de inferioridade intelectual pela cor a ponto de justificar a existência da cota. O que a senhora acha dessa solução adotada no Brasil? Eu sou favorável à cota, porque são pessoas que, de outra forma, não teriam oportunidade de entrar para a universidade. E, mesmo que entrando tenha havido, no começo, uma certa implicância com essas pessoas negras, a cota para negros, né? Porque no trabalho tem cota para mulheres, no Congresso tem cotas, não tem para negros, né? Só tem para mulheres. Né? Mesmo que crie um pouco de problema e um pouco de ressentimento dos alunos brancos, dizendo nós temos que nos esforçar, e eles recebem as cotas. Agora, de fato, para entrar no sistema de cotas, tem também um exame, tem também um vestibular que é feito, no caso das universidades. Né? E, na medida que houver, eu acredito, isso eu estou te falando de uma crença minha, na medida que houver um grande número de pessoas negras bem-sucedidas dentro da universidade, eu acho que vai mudar um pouco o pensamento dos colegas. Inclusive, eles vão fazer amigos. Eu tive 3 alunos que entraram pelo sistema de cotas. 2 muito inteligentes e 1 menos inteligente, que é o que acontece também com os brancos. Né? Tem aqueles muito inteligentes e tem aqueles pouco inteligentes. Eu tive muitos alunos brancos problemáticos, né, com dificuldade. Eu sou a favor e acho que é uma forma de você incluir de maneira forçada no início, né? Vão ter que entrar para a universidade, tem essa cota, nós vamos preencher essa cota, e eles vão conviver com a população branca. E você, o que você acha? Eu? Você. Eu não estou ouvindo. Cadê a moça com o microfone? Sabe, nós teríamos, na verdade, como o tempo está bem curto, eu acho que esse é um tema bastante polêmico, e nós já chegamos a discutir até na nossa Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade. Acho que talvez fosse interessante a gente passar para mais uma pergunta, certo, e depois até ter uma conversa, se a professora se dispuser. Só para resumir, eu acho que o negro está em pé de igualdade com o branco. Não seria a cor da pele que assim, justificaria a cota em si. Eu acho que a renda, eu acho que na verdade a pobreza em si, ela, tanto para o branco quanto para o negro, poderia justificar a cota, mas não a cor da pele em si. Não acho muito adequado o critério. Você não concorda? Não concordo, não. Eu acho que tem entendimentos bastante diferentes aqui dentro do Ministério Público, né? Acho que a professora quis até mostrar um pouco o que é o preconceito gratuito em relação ao negro, com esse vídeo da necessidade de reflexão, né, de a gente vencer um pouco os preconceitos. Agora, para abrir um pouco, e a última pergunta mesmo seria agora a doutora Biael, a colega Biael, que vai fazer a pergunta, e depois disso nós vamos ter que encerrar este painel. Na verdade, Silvana, não teria nem o direito de falar nada, não ia fazer nenhuma pergunta. Eu ia só me manifestar em relação à pergunta do colega. Mas, já que eu estou com o microfone na mão, eu falo em 30 segundos. No começo, quando começou a inclusão de cotas, a inclusão dos negros através de cotas, eu era absolutamente contrária, pelo mesmo entendimento do colega. Mas depois eu me dei conta que, com relação aos negros,
o Brasil tem um passado histórico a ser resgatado, né? Então, nós temos uma obrigação de resgate, essa é a minha opinião, em relação a eles. Nós os condenamos, depois da abolição da escravidão, a uma situação de fora da sociedade, e hoje somos obrigados a rever esse passado, fazer esse resgate e fazer essa inclusão, né? Eu só queria ponderar isso com um colega, mas percebi, desculpa que não era o momento, já que esse microfone estava na minha mão, eu falei. Mas a gente faz um debate, um outro momento sobre isso, desculpa. Agradeço, Abel. Eu acho que é uma questão pulsante, é uma questão importante para discutirmos aqui no âmbito do Ministério Público e no Congresso da NPT, acho bastante cabível aqui. Infelizmente, o tempo é curto e temos, né, mais palestrantes. Vamos ter agora, né, o CPC novo para discutirmos as suas repercussões no processo do trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez à professora Ana Lúcia Galink, e espero contarmos com a sua presença em outras ocasiões, e dou por encerrado esse painel. Eu agradeço também. E quero mais uma vez reforçar a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês.